Oi, gente, eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos começar a nossa playlist sobre funções. Nesse primeiro exemplo, a gente vai estudar a noção intuitiva de uma função. Vamos lá? Na tabela abaixo é dado o preço pago em função da quantidade de pescada adquirida em uma peixaria. Nessa tabela, na primeira linha eu tenho a quantidade adquirida da pescada, em quilos, e na segunda linha o preço a ser pago. Eu tenho aqui, duas grandezas, a quantidade e o preço. E essas grandezas, elas estão relacionadas, né? Uma depende da outra. O preço que eu vou pagar pelo peixe depende da quantidade que eu vou levar para casa. Então, vamos lá. Levando 0,5 kg, ou seja, meio quilo da pescada, o cliente ele paga R$ 9,50. Levando 1 quilo, ele vai pagar R$ 19,00. 1,5 kg, ou seja, 1,5 kg, R$ 28,50. E 2 quilos, R$ 38,00. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, 1 quilo custa R$ 19,00. Esse valor aqui é o preço unitário. Vou até escrever para vocês aqui, Esse valor. Esse valor é o preço unitário. Se vocês perceberem, numa peixaria ou num açougue, geralmente se pergunta ou se expõe o preço de uma carne ou de um peixe. Esse preço unitário, ele pode ser bem observado no cotidiano. Geralmente, um cliente que ele vai numa peixaria, ele pergunta: quanto está o quilo da pescada? Então, essa pergunta se refere a qual é o valor unitário desse produto, né? Então, qual o preço unitário desse produto? É a partir desse valor que a gente pode calcular todos os outros. Vamos aqui, 0,5. Eu posso calcular o preço de meio quilo a partir desse valor unitário aqui, O valor unitário é 19, então 9,50 é a mesma coisa que 19 vezes 0,5, que é meio quilo. Lembrando que multiplicar um número por 0,5 é a mesma coisa que dividir esse número por 2, tá? Aqui, 1,5 quilo. Eu posso fazer o seguinte, pegar o preço unitário, que é 19, e multiplicar por 1,5. O valor vai ser igual a 28,50. Para eu calcular quanto custa 2 quilos, eu pego esse valor unitário aqui, que é 19, e vou multiplicar por 2. 19 vezes 2 é igual a 38. Isso vale para qualquer quantidade que eu quiser. Por exemplo, se eu tiver aqui, uma quantidade X e quiser calcular o valor, basta pegar esse valor unitário, que é 19, e multiplicar por X. Então, vamos aqui para a pergunta. Quanto deve pagar um cliente que comprar 5 quilos dessa pescada? Então, essa quantidade em quilos aqui vale 5, né? Como é que eu vou calcular? 19 vezes a quantidade. 19, que é o preço unitário, vezes a quantidade, que nesse caso é 5. 19 vezes 5 é igual a 95. Então, quanto o cliente deve pagar? O cliente deve pagar R$ 95. Assim a gente respondeu. Generalizando, se eu chamei aqui, essa quantidade em quilos de X, eu vou chamar o preço de Y. Então, toda vez, nesse caso, que eu quiser calcular o preço da pescada, eu vou chamar aqui o preço de Y, basta eu pegar 19, que é o preço unitário, e multiplicar pela quantidade em quilos do peixe. Notem que
Esse y aqui, ou seja, o preço, ele depende de quantos quilos eu vou comprar. Ou seja, essa variável y aqui, ela é em função do preço. Desculpa, em função da quantidade. Ou seja, em função de x. A própria questão diz isso, ó. É dado o preço pago em função da quantidade. Se eu chamei o preço aqui, ó, de y, ele é pago em função da quantidade x de pescada. Ou seja, y é uma função de x, que é igual a 19x. Essa notação aqui é a notação de função. Então, a partir desse exemplo, a gente chegou na lei de formação que relaciona essas duas grandezas, ou seja, numa função. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar ligado nos próximos vídeos dessa playlist, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau!